Fala galerinha, professor Leonardo Nascimento aqui e eu quero trazer para vocês um caso clínico hoje, que é um caso clínico que eu chamo de caso clínico nocebão, tá? Então um caso clínico com um monte de nocebo e eu queria saber como é que vocês tratam desse tipo de paciente, como é que vocês usam a estratégia e vou mostrar para vocês um pouco a estratégia que eu usei para poder abordar esse caso. Então o paciente chegou para mim. Inicialmente, quando ele conversou comigo no WhatsApp, ele falou que tinha uma dor na coluna, tinha uma dor na lombar. Quando ele chegou aqui, ele falou assim, olha, é o seguinte, a minha dor não é bem na lombar, minha dor está irradiada para membro inferior, dos dois lados. Primeira coisa, quando a dor é irradiada para membro inferior e é bilateral, uma das primeiras suspeitas que a gente tem é que esse paciente tenha uma estenose foraminal lombar, porque a estenose foraminal gera dor bilateral em membros inferiores. Fui vendo outros sintomas e aí ele me falou um negócio que é um agravante, que é uma bandeira daquele nosso sistema de bandeiras que vocês sabem avaliar, que é ele está afastado do trabalho há mais ou menos 2 meses e ele tem um afastamento de 1 ano por causa dos sintomas que ele tem. Aí ele falou o seguinte, ó, isso aqui, ó, todos os exames. Então ele tem ressonância magnética da coluna dorsal, ressonância magnética da cervical, ressonância magnética do quadril, ressonância magnética lombosacra. Aí ele falou assim, olha aqui o que eu tenho de problema. Então na coluna dorsal tem degeneração em D5, D6, D8, D9, protusão discal. Na cervical tem pequena protusão discal, mínima protusão discal, posterior, mediana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No quadril tem um afilamento condral, olha lá, bem na área de carga ali, não sei o que, e tem uma osteoartrose importante, uma degeneração importante. E na coluna lombosacra um abaulamento difuso e a L5-S1 tem uma degeneração importante. Então ele tem um monte de achados clínicos de exames que o que acontece? A gente sabe que eles funcionam como se fossem rugas da pele. Ou seja, isso não quer dizer grandes coisas quando a gente fala de sintomatologia. O que eu preciso avaliar desse paciente? A dor e a incapacidade. O que acontece com esse perfil de dor? A queixa hoje desse paciente era o seguinte, dor na região de glúteos, posteriormente bilateral, e quando as dores estão mais fortes, sente fraqueza motora em membros inferiores, que é um sintoma da estenose, mas no exame ele não tinha estenose. O que acontece? Eu fui explicar para esse paciente como que eram os mecanismos de dor, o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, não, porque eu fui num outro osteopata, eu fui num outro fisioterapeuta, e ele falou que acontece o seguinte, que o meu quadril está rodado. Que aí quando o meu quadril está rodado, quando eu uso a embreagem do carro, piora por causa disso. E aí um outro cara que eu fui falou para mim que o problema era da minha lordose lombar, que tenho muita lordose, que eu precisava mudar essa lordose lombar. Enquanto ele não trabalhasse essa lordose lombar, não ia resolver. Todas essas informações são informações nocebo que não estão ajudando em nada esse paciente. Quando eu fiz o exame físico, o que eu estava suspeitando nesse caso? De um mecanismo de dor neuropática. E esse mecanismo de dor neuropática que ele tinha poderia estar relacionado com o plexo lombar ou com o plexo sacral por causa dessa irradiação para membros inferiores. Muito mais até a região de L5-S1, porque ele estava sentindo muito mais incômodo na parte posterior da perna. E aí fiz toda a avaliação. Na avaliação fiz todos os testes provocativos que vocês podem imaginar. Então fiz o teste de Slump, deu negativo. O teste de Laseg deu positivo. O teste de Bragard deu negativo. Então o que acontece? Um Laseg positivo na região do poplíteo. Então pode ser que tenha alguma compressão relacionada ali naquela região do poplíteo. Quando eu mobilizava a cabeça da fíbula e quando eu peguei o diapasão e vibrei lá na cabeça da fíbula, ele falou assim, putz, isso aí é a dor parecida com a que eu tenho. Quando eu fiz a mesma coisa no túnel do tarso, naquele outro ponto de compressão ali atrás no tornozelo, com o diapasão, também deu positivo. O que acontece? Esses testes neurais, esses testes de ponto de compressão neural positivo, me confirma o diagnóstico da neuropatia, da radiculopatia lombar, com esse predomínio de dor em membros inferiores,
sem os sinais da estenose. Então assim, descartei a estenose por causa do exame, mas a sintomatologia estava muito relacionada. O que acontece? Fiz o cluster de Lancet para sacroiliaca. Esse cluster de Lancet para sacroiliaca deu um teste de compressão positivo, mas deu uma dor estranha. Nenhum outro teste do cluster de Lancet deu positivo. Você não sabe fazer? Você vai procurar a avaliação da sacroiliaca com um teste provocativo, você faz o seguinte: você procura o meu vídeo e a famosa sacroiliaca. Você vai aprender lá a fazer os testes provocativos da sacroiliaca. Fiz os testes de coxo femoral. E aí o que acontece? Naquele cluster que a gente usa de coxo femoral, Faber e Fadir, rotação interna e rotação externa passiva e resistida, o que aconteceu? Eu tive 2 testes positivos para o quadril esquerdo. Então, qual que foi a minha conduta clínica? Eu trabalhei com a parte de terapia manual para coxo femoral, para joelho e para tornozelo. Então, eu fiz mobilizações de coxo femoral, de joelho e de tornozelo, com uma ênfase do lado esquerdo, mas como a sintomatologia era bilateral, predominante do lado esquerdo, que depois ele me explicou também, eu dei uma ênfase do lado esquerdo. Depois disso, trabalhei com mobilização neural, fiz algumas manobras de mobilização neural, e ao final da sessão ele sentia dor só de ficar sentado. Falei para ele assim: senta e vê como é que você tá. Ele sentou e falou assim: pô, não tô sentindo mais aqui sentado, vou até testar dirigir, e aí eu te aviso. O que acontece? Depois disso, como ele tinha um monte de nocebo, eu comecei a explicar para ele: olha, presta atenção uma coisa, esses seus exames não querem dizer nada, tudo que eu mexi não tem relação direta com o seu exame, não se preocupe com isso, porque você, mais ou menos daqui a 1 a 2 meses, vai ter vida normal. Vai conseguir voltar para a academia que você gosta, vai conseguir dançar que você gosta, vai conseguir fazer tudo que você quer. Por quê? Porque você não tem nenhuma limitação estrutural importante. Esse mecanismo de dor neuropática a gente trabalha com terapia manual, com exercício de controle motor e com exercícios aeróbicos. Você vai ter um resultado excelente disso, vai ter uma melhora importante, no máximo, em 2 ou 3 meses. Então, e aí ele olhou para minha cara, ficou meio desconfiado, tal, não sei o quê. O que acontece? Por que eu queria falar para vocês desse caso? Vocês perceberam como as informações que esse paciente recebeu anteriormente prejudicaram a evolução desse cara? Por quê? Ele colocava a culpa na curvatura lombar, que a gente sabe não tem relação. Ele colocava a culpa no quadril, que a gente sabe que não tem relação. Na degeneração que ele tinha no quadril, que a gente sabe que não tem relação. Na degeneração que ele tinha na cervical, que a gente sabe que não tem relação. Ou seja, alguns profissionais, por falta de informação adequada, passaram para esse paciente algumas informações que não deveriam gerar dor, que estavam gerando dor, e isso gerou o que a gente chama de nocebo, efeito nocebo, que é o quê? Informações que não deveriam ser dolorosas passaram a ser por causa das crenças que foram implantadas nesse paciente. Além disso, esse paciente tem um outro fator importante, que é o afastamento do trabalho de 1 ano. Então, tudo isso somado faz com que esse paciente seja um paciente de difícil prognóstico, porque esse mecanismo de dor, 1 mês e meio ele deveria estar bom. Só qual que é o grande problema? Eu já dei uma margem maior por causa da quantidade de informação de nocebo que vai ter. A professora de Pilates dele, que é uma fisioterapeuta, eu também já fiz as orientações falando para ela o seguinte: precisamos trabalhar bastante com educação em dor para ele poder entender o que realmente ele tem e qual é a forma que ele vai melhorar. Caso contrário, ele vai ficar patinando e cada vez que ele pisar na embreagem, cada vez que ele ficar muito tempo sentado, que o quadril está rodado, que a lombar está não sei o que, ele vai ter essa informação dolorosa voltando, porque isso está no cérebro dele, na percepção central dele. Então, conselho que eu dou para vocês: conversem com os seus pacientes e expliquem as coisas para os seus pacientes, e além de tudo isso, mais importante, não coloquem crenças limitantes nos seus pacientes. Porque quando a gente, profissional de saúde, coloca a crença limitante no nosso paciente,
é muito difícil a gente tirar depois, tá? Então, o que vocês acharam desse caso? Comenta aqui como é que vocês trabalham com as crenças limitantes dos seus pacientes, beleza? Valeu, até a próxima.